E aí, meus nobres, graça e paz, queremos externar mais uma vez a nossa gratidão a Deus pelo privilégio que Ele nos proporciona, né? Na verdade, Jesus disse que não foi nós quem o escolheu, mas foi Ele quem nos escolheu. Então, a gente tem isso como um privilégio, ser escolhido por Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para desta feita cumprir com o ministério que ele houvera nos delegado, né? Paulo disse que não tinha sua vida por preciosa, contando que ele cumprisse com alegria a carreira e o ministério que ele havia recebido da parte do Senhor. E eu me sinto lisonjeado, me sinto extremamente agradecido a Deus pelo privilégio dele ter me posto no seu ministério, pois a Bíblia diz que ninguém deve tomar essa honra para si, a não ser aqueles que forem devidamente chamados por Deus, de maneira que nós externamos a nossa gratidão ao nosso Deus por ele ter nos proporcionado esse privilégio de fazer parte desse honroso trabalho que é contribuir com o crescimento e com a expansão do reino de Deus nesse tempo do fim. Quero também agradecer você, nobre, agradecer você que se inscreveu no curso Agosto de Deus, a igreja e a sua missão. Estamos hiper felizes por tê-los conectados, por tê-los inscritos no curso online Agosto de Deus, a igreja e sua missão, por também tê-los inscritos no nosso canal no YouTube, né? Louvamos a Deus por essa ferramenta de trabalho, por essa plataforma digital, por esse meio virtual que nos possibilita ter acesso a diversas pessoas em diferentes partes do mundo, né? Temos gente inscrita dos Estados Unidos da América do Norte, temos gente inscrita do Japão, do Canadá, temos de vários países gente inscritas no nosso curso online e nós, de fato, tributamos o nosso louvor e damos a nossa adoração ao nosso Deus. Estou vendo aqui já uma multiplicidade de pessoas que já entraram aí conosco e talvez a gente não vai disponibilizar de tempo, né, para citar o nome de todos vocês, mas estou vendo Paulo Carvalho, a paz, Paulo, alegria tê-lo conosco, Charley Souza, pastor Charley, grande amigo, que também tem um grupo expressivo da sua igreja, conectados conosco, participando do curso online Agosto de Deus, a igreja e a sua missão, e nós externamos publicamente a nossa gratidão ao nobre e digníssimo amigo pastor Charley, né? Louvamos a Deus pela pastora Simone e aproveitamos aí para celebrar, né? Daí os parabéns à nobre que fez mais uma primavera, né? Louvamos a Deus pela vida da Sandra Barbosa, que está, ou seja, Sandra Barcelos, também a nobre assistente, minha secretária, Hélida Ribeiro, que me dá um suporte muito grande nessa atividade ministerial. Estou vendo aí o Evilásio, que dá-nos também a alegria da sua participação, José de Oliveira, paz, José Carlos Moraes, Ana Cláudia, enfim, temos aí já uma grande gama de gente
conectada, participando do curso online Agosto de Deus, né? Estamos esperando um pouquinho mais para você dar aí o ar da graça, com o objetivo de que ninguém perca a matéria, né? Porque será muito de grande valia para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento na fé, essa matéria que nós propomos ministrar online, com o objetivo de contribuir com a expansão, com o crescimento do reino neste tempo que precede o arrebatamento da igreja, né? E nós louvamos a Deus por pastores de diferentes estados também que nos dão a satisfação de terem se inscrito no curso online Agosto de Deus, e nós externamos a nossa gratidão a todos vocês, nobres e digníssimos amigos. Estou vendo aqui o Zé Luiz, o Elis Regina, estou vendo aqui a Eide Ribeiro, que está também ligadinha lá na cidade de Boston, né? Que bom tê-los aí de vários estados, de vários países, gente ligado conosco. Nós não podemos perder tempo, nobres, porque, na verdade, o tempo para nós será altamente precioso, tá? Então, por essa razão, a gente já vai começar a conversar com vocês, porque estamos aí já com o horário correndo, né? E nós queremos aproveitar o máximo de tempo para a gente poder aproveitar aí tudo que a gente tem preparado para compartilhar com os nobres e digníssimos irmãos. Só quero relembrá-los. Bom, é um curso, né, que nós estamos ministrando, e, na verdade, você terá um direito de um certificado de participação do curso, mas é hiper necessário que você, nobre, digníssimo, irmão, irmã, nobre companheiro, companheira que está conectado conosco, que está participando, inscrito no curso, é muito importante que você seja disciplinado, como se estivesse numa sala de aula, né? Eu sei que neste momento, às vezes, o seu celular toca, alguém te chama no Zap, né? E você tem a tendência de se distrair. Então, queria que você desse toda a sua atenção para com a palavra, até porque eu vou mandar para vocês, pelo e-mail que eu recolhi de todos vocês, um questionário, porque no final das 4 aulas nós vamos dar um teste de avaliação, na qual você mesmo vai ter a oportunidade de receber também uma matriz com a correção da prova, e você mesmo vai poder fazer a sua avaliação, dar a sua nota. Então, é muito importante que você não se distraia, e é muito importante também que você dedique, que você consagre essas 4 horas aulas a Deus. Não deixa que ninguém te interrompa, não deixa que ninguém entre na sua agenda, não deixe que ninguém te atrapalhe nesse projeto que eu penso que Deus traçou para, de alguma forma, mudar alguma coisa que vai contribuir com o seu crescimento para louvor da glória do nome precioso de Jesus de Nazaré. Então, nós vamos pedir você que tem uma Bíblia Sagrada, por gentileza, faça a gentileza de abri-la aí aonde você está, por gentileza, lá no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos olhar um texto no Evangelho de Lucas
que está no capítulo de número 6 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 40. Lucas, capítulo 6, verso 40. Vai ser o nosso texto áureo, tá? O nosso texto áureo do curso, tá? O versículo está em Lucas, capítulo 6, verso 40, e seria bom que você decorasse esse versículo, seria bom que você memorizasse esse versículo, porque ele tem tudo a ver com a nossa matéria, tá? O texto diz assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Vou repetir: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. E a matéria do curso é a igreja e a sua missão. E a temática da aula dessa noite é a diferença. Nós queremos descobrir qual a diferença de uma igreja de crentes, de evangélicos, de cristãos, para uma igreja de discípulos. Então, eu queria que você entendesse que essa é a matéria dessa noite, tá? Dentro do contexto do curso, a igreja e a sua missão. Qual a diferença? Você pode até, se você tiver forma de anotar, tá? Depois você também terá a oportunidade de ter o material didático. A gente vai disponibilizar esse material com o objetivo de que você o tenha, com o objetivo de você reestudá-lo e também compartilhar com outras pessoas as quais você acha que é conveniente que entenda qual a diferença de uma igreja de crentes, de evangélicos, de cristãos para uma igreja de discípulo. Então, a nossa introdução diz o seguinte: escute isso, nobre. Ao longo da nossa praticidade de vida cristã, nós herdamos 3 nomes. Vou repetir: ao longo da nossa praticidade de vida cristã, nós herdamos 3 nomes. Tá? Eu não sei quantos anos que você serve a Deus. Não sei se você tem apenas 6 meses e teve a experiência de regeneração, de novo nascimento, passou a servir a Deus. Não sei se você tem 1 ano, não sei se você tem 5 anos, não sei se você tem 10 anos, não sei se você já fez boda de prata servindo a Deus, já tem 25 anos, ou quem sabe já fez até boda de ouro. Eu, em particular, tá, nasci, como diz numa linguagem popular, no berço evangélico. Minha família já era evangélica quando eu nasci, mas eu só tive experiência de regeneração, de novo nascimento, a partir dos 20 anos de idade, né? Então, eu tenho aí pelo menos 40 anos de experiência pessoal com Deus, de regeneração, de novo nascimento. E assim como eu tenho 40, tem gente que já fez boda de ouro, tem gente que fez boda de prata, tem gente que está iniciando agora na fé. Então, eu estou afirmando que ao longo da praticidade, da nossa praticidade de vida cristã, nós herdamos 3 nomes, ou seja, eu que estou com 40 anos servindo a Deus, eu herdei 3 nomes assim que eu levantei a minha mão. Aceitei Jesus como meu Salvador pessoal, automaticamente passei a ser identificado ou como crente, ou como evangélico, ou como cristão.
né? Então, essa é a herança que eu estou falando que nós herdamos. Se você tem 6 meses, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu salvador pessoal, alguém já começou a te chamar de crente, né? Alguém já começou a te chamar de evangélico, alguém já começou a te chamar de cristão. Então, de alguma forma, eu estou afirmando que ao longo da nossa praticidade de vida cristã, nós herdamos esses 3 nomes, somos conhecidos, né, nesse meio religioso com esses 3 nomes, né? E geralmente as pessoas nos chamam por esses nomes, ou nos chamam de crentes, ou nos chamam de evangélicos, ou nos chamam de cristãos, né? E de alguma forma esses nomes já se convencionaram entre nós. Para alguns de nós, e é como se fosse até uma marca religiosa registrada, né, para alguns de nós. É verdade? De maneira que são nomes que os nossos ouvidos estão altamente familiarizados com eles. Não é verdade? Nós estamos altamente familiarizados com esses nomes. A despeito, nobre, digníssimo companheiro que está conectado conosco, a despeito do apego que alguns de nós nutrimos com esses nomes, talvez, escute isso, a maioria de nós nunca parou para analisá-lo sob a ótica da palavra de Deus, sob a ótica da Bíblia, e saber, né, procurar buscar dentro do contexto da Bíblia, procurar saber se de fato era propósito de Deus, tá? Era propósito de Deus que a gente fosse conhecidos por intermédio desses nomes. Será que era propósito de Deus que eu fosse conhecido como crente, você fosse conhecido como crente, você fosse conhecido como evangélico, nós fôssemos conhecidos como cristãos? Será que era propósito da parte de Deus isso? Ou, de fato, o propósito de Deus não era esse? E na aula de hoje, meu nobre, nós iremos descobrir se o propósito de Deus era que, de fato, o mundo nos identificasse e nos conhecesse como, nesse contexto de vida cristã, como crentes, evangélicos e cristãos, ou se, de fato, o propósito de Deus era que a gente fosse identificados como discípulos de Cristo Jesus. Essa é a questão que a gente pretende ter uma resposta à luz da Bíblia. Parece algo óbvio, né? Parece algo simplório, né? Mas você vai perceber que não é tão simplório assim, que não é tão óbvio assim, porque talvez ao longo desse tempo que você se tornou um servo, uma serva de Deus, você nunca sentou com a sua Bíblia aberta e olhou sob o ponto de vista da Bíblia esses nomes os quais você herdou a partir do momento que você levantou a mão, aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. De imediato você foi identificado pelas pessoas da sua família, identificado pelas pessoas da igreja, identificado pelas pessoas no trabalho, na escola, como crente, ou como evangélico, ou como cristão. E você absorveu isso, virou uma marca registrada na sua praticidade de vida cristã, mas você nunca abriu a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, para, sob o ponto de vista da Bíblia, analisar se de fato esses nomes, os quais nos identificam nessa praticidade de vida cristã, fazia parte do propósito original de Deus. Será que Deus queria que eu fosse conhecido assim? Será que Deus queria que você fosse conhecido assim? Ou será que o propósito de Deus
é que, de fato, em vez de sermos conhecidos como crentes, como evangélicos, como cristãos, o propósito de Deus era que nós fôssemos conhecidos como discípulos de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Então, nós vamos ver, por exemplo, esse nome chamado crente. Vamos dar uma olhadinha sob o ponto de vista da Bíblia, essa palavra crente, tá? Que é um dos nomes que a gente tem um apego incomum, né? De repente você está na fila do banco, de repente você está no consultório médico aguardando a sua vez para sua consulta, de repente você está em algum lugar e, olhando sob o ponto de vista humano, não existe nada em você que te identifique como uma pessoa religiosa, né? Ou seja, você não está de terno e gravata, né? Muitos de nós identificados como servos de Deus através do traje, né? Muitas vezes, ao utilizar o terno e a gravata que se convencionou nessa praticidade de vida cristã em muitas denominações, e as pessoas, os vizinhos, as pessoas costumam nos identificar como religiosos por intermédio da nossa indumentária, por intermédio da nossa maneira de se vestir, né? Principalmente aqueles que foram criados no contexto assembleiano da Igreja Assembleia de Deus, as mulheres principalmente, que alguns anos atrás elas tinham uma forma específica de se vestir, até de se pentear, né? Algumas eram chamadas de mulheres do coque, não é verdade? Então, chegava num banco, na fila do banco, ou na fila, ou num consultório médico para uma consulta, de imediato as pessoas batiam o olho e de imediato já identificava que ali estava, entre aspas, né, um crente, não é verdade? Mas, de repente, você não está num lugar desse, de terno, de gravata, e nem com a Bíblia debaixo do braço, você não está com uma indumentária que retrata que você é uma pessoa religiosa, e, de repente, alguém olha para você, olha, e daqui a pouco se aproxima de você, assim, meio de forma discreta, e faz uma pergunta e diz assim: a senhora é crente? E aí você afirma que sim. E você fica tão empolgado com tal experiência, por não estar de Bíblia, com a Bíblia na mão, ou com algum traje que retrata que você é uma pessoa crente, que é possível que você chegue no domingo, né, no templo, na igreja, procura o seu pastor e pede ele para dar um testemunho, né? Você diz: pastor, eu queria dar um testemunho. E o pastor cria uma expectativa, né, uma curiosidade para saber o conteúdo do seu testemunho, e você diz: não, pastor, aguardo que o senhor vai saber quando eu tomar o microfone. E aí você sobe no púlpito e diz: olha, irmãos, estou altamente agradecido, feliz, porque eu estava na fila do banco, ou eu estava no consultório médico, não estava de terno, não estava de gravata, não estava com a Bíblia debaixo do braço, nada dizia, eu estava comumente vestido como qualquer cidadão comum. E, de repente, alguém me olhou e disse que eu sou um crente, né? E eu fiquei tão empolgado com essa experiência pessoal que eu tive, que resolvi pedir ao pastor uma oportunidade para dar um testemunho acerca dessa experiência. Na verdade, a experiência é linda, a experiência é nobre, é relevante, só que isso deveria ser regra, mas virou exceção, né? De maneira que a Bíblia diz assim: assim resplandeça, escute isso, nobre, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, deveria ser uma regra. Todos nós
como servos de Deus, deveríamos resplandecer a nossa luz diante dos homens e as pessoas verem uma diferença em nós através do brilho de Cristo estampado na nossa vida. Mas aquilo que, na verdade, era para ser regra, virou uma exceção, a ponto da gente querer dar testemunho de uma experiência do gênero, da natureza que eu acabei de compartilhar agora. Isso também retrata o apego, né? O apego que se tem com esse nome crente. As pessoas ficam empolgadas por ter sido identificadas como crentes. Só que eu queria que, neste curso, você parasse para fazer uma análise sob o ponto de vista da Bíblia acerca dessa palavrinha crente. E já de imediato, queria mostrar para você Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19. De alguma forma, é um texto um tanto chocante. O texto diz assim: crê tu que Deus é um só? Uma interrogação, né, que Tiago está fazendo. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Tá? E a palavra crer está intrinsecamente relacionado com a palavra crente. A palavra crente vem da palavra crer, né? De maneira que ele diz: crê tu que Deus é um só? Fazes o bem. Aí ele diz: até os demônios creem e estremecem. Então, nobre, a despeito do apego que eu tenho por esse nome chamado crente, esse nome que eu herdei, esse nome que você herdou, que nós herdamos, que está intrinsecamente relacionado com a nossa praticidade de vida cristã e, de alguma forma, já virou uma marca registrada, né, no sentido religioso para nós, e a gente tem um apego específico com esse nome. Eu só quero te dizer que não é patente nossa. Muito antes de você crer em Deus e se tornar um crente, a Bíblia diz que os demônios já criam, tá? O texto diz que eles creem e estremecem. É interessante essa expressão, creem e estremecem. De alguma forma, desculpa a linguagem, né? Eles são até um tanto mais crentes do que a gente, porque, desculpa, a gente não, algumas pessoas que carregam, entre aspas, o título de crente, mas tem um péssimo testemunho, né? E os demônios creem, o texto está dizendo, e estremecem, ou seja, eles não são cínicos, eles não são levianos, eles não vivem brincando com Deus, né? Eles estremecem. Então, o que eu quero chamar a sua atenção, que esse nome que eu herdei, que você herdou, que nós herdamos, que está intrinsecamente relacionado com essa praticidade nossa de vida cristã, não é patente nossa, porque muito antes da gente crer, se tornar crente, os demônios, Satanás, que é um arqui-inimigo de Deus, já cria em Deus. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria mexer com você nesse contexto relacionado com o propósito de Deus. Será que o propósito de Deus era que eu fosse conhecido como crente, como evangélico, como cristão? Ou será que o propósito de Deus era que eu fosse conhecido como discípulo de Cristo? Então, esse é um nome que, antes da gente ser, os demônios já eram. E a segunda coisa que eu queria te informar é que não existe nenhum ser humano, escute isso, nobre, não existe nenhum ser humano de pele, carne, osso e músculo, igual eu e você, ou igual você e eu, que não seja crente. Embaixo desses céus, em cima dessa terra, não existe nenhum ser humano de pele, carne, osso e músculo igual você e eu, que não seja crente. Aí você me pergunta: pastor, isso aí é sério, isso está
comprometendo a sua fala. Não, mas eu vou mostrar para você que tem um texto no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 26, o texto diz o seguinte, o texto diz que também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tá? Então Deus criou você, a imagem dele, conforme a semelhança dele. E toda vez que o meu ouvido ouve a palavra imagem e semelhança, meu arquivo mental passa para mim uma mensagem, tá? Dizendo que imagem e semelhança é algo igual, é algo parecido. Ou seja, o texto está dizendo que Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, ou seja, Deus nos fez iguais a ele. Só que a gente esbarra num problema quando a gente pensa nesse texto, sob o ponto de vista de que somos iguais a Deus por termos sido criados imagem e semelhança de Deus, a gente esbarra no primeiro problema que está em João 4:24, que Deus é Espírito. Tá? E alguém que está no curso nessa noite, você, meu nobre, você, minha nobre, já viu um espírito? Você já apalpou um espírito? Você já tocou num espírito? Você conhece a forma corpórea de um espírito? Então, a Bíblia diz que Deus é espírito, tá? Ora, como é que eu posso ser igual a Deus? Como é que você pode ser igual a Deus se eu e Deus, Deus e eu, estamos em substâncias distintas? A substância de Deus é espírito. A minha substância é matéria, tá? E aí, como é que a gente pode ser igual se a gente nem conhece a forma corpórea de Deus como espírito? Essa substância, espírito, é uma substância até desconhecida da própria ciência, não sabe explicá-la. Você está entendendo, nobre? Então, como é que a gente pode ser iguais a Deus se nós estamos em substâncias distintas? Quando a Bíblia diz que somos iguais a Deus, ela não está dizendo que nós somos iguais a Deus no aspecto físico, porque Deus, de fato, é espírito e nós somos matéria, mas ela está dizendo que somos iguais a Deus porque Deus está numa trindade. Vou repetir, Deus está numa trindade. Quantas pessoas, nobre, tem numa trindade? Não são três? Quais são elas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas na trindade divina, não é verdade? Agora, é interessante que essa doutrina, chamada doutrina da trindade, é o chamado supremo mistério da fé cristã. Por quê? A despeito de termos três pessoas na trindade, nós não temos três deuses, tá? Porque senão nós cairíamos numa doutrina herética chamada triteísmo. Você está entendendo, nobre? De maneira que, a despeito de serem três pessoas na trindade, nós não temos três deuses, porque não existem três divindades. Existem três pessoas, mas divindade só existe uma, tá? Indivisível, que pertence às três pessoas da trindade. Tá? O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai não é o Espírito Santo. São três pessoas distintas uma da outra em termos de personalidade. O Pai tem vontade, o Filho tem vontade e o Espírito Santo tem vontade. O Pai é inteligente, o Filho é inteligente e o Espírito Santo é inteligente. Tá? O Pai tem sentimento, o Espírito Santo tem sentimento e o Filho, Jesus, tem sentimento. Então, como é que a gente entende isso? A gente entende que, a despeito de serem três pessoas
distintas uma da outra, não temos três deuses, porque não temos três divindades. Existem três pessoas, mas uma única divindade, a qual pertence às três pessoas da Trindade. E como é que a gente entende isso de uma forma mais simples? A gente entende isso como, no português, uma unidade composta. 3 em 1, uma unidade composta. E o que tem a ver isso com você e comigo? Tem a ver porque, assim como Deus está numa trindade, Deus nos fez seres tricotômicos. Você está entendendo, Nobre? Nós já começamos a ficar iguais a Ele, porque Ele está numa trindade, tá? Numa unidade composta, e nos fez também seres tricotômicos. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. A despeito de ser espírito, alma e corpo, nós não somos três seres. Nós estamos numa unidade composta. Então, aí já começamos a ficar igual a Deus. Segunda coisa que nós começamos a parecer com Deus é que Deus é espírito, mas é um espírito pessoal. Ele tem 3 atributos que retratam que ele é uma pessoa. 3 atributos que retratam que Deus é uma pessoa. Por exemplo, Deus tem vontade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus tem sentimento, ele se emociona. E Deus tem inteligência, razão. Tá? Quando ele me fez igual a ele, quando ele te fez igual a ele colocou esses 3 atributos na gente. A gente também é inteligente, a gente também tem vontade e a gente também tem sentimento. Aí a gente fica iguaizinhos a ele. Por outro lado, nessa tricotomia, o corpo é apenas o invólucro, o corpo é apenas a caixa. Dentro do corpo está o espírito e a alma. E Paulo chama o espírito e a alma de homem interior e chama o corpo de homem exterior. Tá? E aí Paulo diz, tá? As escrituras diz que a alma é a sede da nossa personalidade. É na nossa alma que estão os 3 atributos que retratam que a gente é uma pessoa. É na nossa alma que está a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência, é na nossa alma que está a nossa vontade, é na nossa alma que está o nosso sentimento. Tá? Agora, o espírito humano abriga 2 faculdades, vou repetir. Enquanto a alma tem 3 atributos que retratam que a gente é uma pessoa, na alma está o sentimento, a vontade e a razão, tá? O espírito humano abriga 2 faculdades. Quais são elas, pastor Samuel? A faculdade da consciência, essa capacidade que a gente tem de discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, tá? É uma faculdade do espírito humano. Todo ser humano tem, tá, essa faculdade em si, a consciência. E aí todo ser humano também tem, já nasce desde o ventre da sua mãe com a fé natural. A fé natural é uma faculdade do espírito humano. Por isso que o salmista disse assim, diz o nércio no seu coração, não há Deus. Então, as pessoas que se dizem ateus, né, elas, na verdade, para dizer que não acreditam na existência de Deus, elas precisavam arrancar delas o espírito humano, porque Deus já as fez com a capacidade de crer nele desde o ventre da sua mãe. Então, o ateísmo é apenas uma filosofia de vida. Na verdade, a pessoa verbaliza de boca para fora, porque para ele dizer que Deus não existe, ele não poderia ser composto de espírito, alma e corpo, porque os 3 elementos retratam que a gente é igual ao nosso Criador. E aí, o que tem isso, pastor Samuel, com crente? Tem a ver com crente, que eu disse que não existe nenhum ser humano de pele, carne, osso e músculo, igual você e eu,
independente do credo religioso que ele professa, pode ser ele budista, pode ser ele muçulmano, pode ser ele católico, pode ser ele espírita, pode ser ele de qualquer credo religioso. Todo ser humano já nasce, desde o ventre da sua mãe, com a capacidade de crer em Deus. Você está entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, que esse nome que a gente herdou, crente, até o diabo estremece. Segundo, esse nome que a gente herdou, crente, não é uma exclusividade, porque todo ser humano, de pele, carne, osso e músculo, igual você e eu, já nasce com a capacidade de crer em Deus desde o ventre da sua mãe. Aí você vai entender o que Paulo disse ao escrever na primeira epístola aos Coríntios. Paulo falou o seguinte, no capítulo 1, no verso 21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Vou repetir. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quando eu lia isso, algum tempo atrás, esse texto, eu pensava que Paulo estava usando de redundância. Ora, se eu já sou crente, já sou salvo, como é que ele está dizendo? Aprove a Deus salvar os crentes. Aí eu fui entender que Paulo estava dizendo, aprove a Deus salvar as pessoas que Deus criou. Deus já as criou com a capacidade de crer nele. Já nasceram desde o ventre da sua mãe com a fé natural. Então, aprove a Deus salvar os crentes, os que já nasceram com a capacidade de crer em Deus desde o ventre da sua mãe, pela loucura da pregação. Aí acontece um fenômeno na loucura da pregação, porque o texto diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, alguém prega para a gente ouve a palavra de Deus, aí a gente recebe uma fé que não é a fé natural. Ele diz lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso de número 8, né? Ele diz lá, vamos ver, Efésios capítulo 2, versículo de número 8, o que Paulo escreveu lá? Ele diz assim, porque pela graça sois salvos. E aí, Paulo? Pela graça sois salvos. Por meio de quê, Paulo? Da fé. Aí Paulo diz assim, essa fé aí não vem de vocês não nasceram com ela. Essa fé aí é um donativo, é um dom, é um presente adquirido sem mérito. Ela brota de forma milagrosa quando se ouve a loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E a fé para a salvação vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí Paulo diz que essa fé, a gente já não nasce com ela. Tá? Essa fé é que garante que você, nobre, que nós, que tivemos experiência de regeneração, de novo nascimento, nós somos crentes, mas diferente das pessoas que nasceram já crentes. Nós somos crentes com o nosso nome escrito no livro da vida, tá? Porque a gente recebeu a fé pela graça que garante o nosso nome escrito no livro da vida. Você está entendendo? Está entendendo? Então, a questão dessa herança relativa aos nomes, os quais fazem parte da nossa praticidade de vida cristã, talvez você nunca sentou com a Bíblia aberta para dar uma olhadinha nessa questão. Então, o que eu quero é que você aprenda nesse curso? Eu quero tentar desmistificar de você, tá, do seu coração, tá, esse orgulho, essa vaidade de achar que ser crente é uma exclusividade sua. Antes de você ser crente, os demônios, Satanás, o arqui-inimigo de Deus, já era crente. Em segundo lugar, não existe nenhum ser humano em cima dessa terra, embaixo desses céus,
que não seja crente, porque todos já nascem com a capacidade de crer em Deus. Agora, nós somos crentes distintos porque recebemos a fé para salvação. Agora, o segundo nome, as quais as pessoas nos conhecem, nos chamam também, é evangélico. Não confunda evangélico com evangelho. Evangelho, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, tá? Que é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. E a palavra evangelho significa boas notícias, boas novas, tá? Mas eu estou falando de evangélico. Eu desafio você, você vai ganhar um kit de livros meu, do pastor Samuel Ribeiro. Você vai ganhar se você achar na sua Bíblia, vou já dizer de Mateus até Apocalipse, nos 27 livros do Novo Testamento, se você achar esse nome, evangélico, no Novo Testamento. Se você achar algum escritor da Bíblia se dirigindo a alguma igreja, se dirigindo a alguma pessoa, o chamando ou a chamando de evangélico, eu te dou um kit de livros meu. Não existe esse nome na Bíblia, evangélico. Existe evangelho, mas evangélico não. Você está entendendo? Então, nomes os quais a gente é conhecido, é chamado. Será que o propósito de Deus, na verdade, era que a gente fosse conhecido como crentes? Será que o propósito de Deus era que a gente fosse conhecido como evangélicos? Tá? Aí tem um terceiro nome, que é o nome que a gente mais venera, que é o nome que a gente mais tem apreço por ele, tá? Que é o nome cristão. E aí a gente acha um texto, já de imediato, no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, no verso 26, diz assim: tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniu naquela igreja, ensinaram numerosa multidão, tem tradução que diz, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Esse nome significa seguidor de Cristo. E é um nome impressionante. Dos 3, eu acho que é o que mais a gente venera, é o que mais a gente tem apego, é o que mais a gente tem orgulho, porque o seu significado é nobre, o seu significado é relevante. Claro que é, não é um orgulho ser chamado de seguidor de Cristo? Claro que é. Não tem outra alternativa. A gente se sente, de fato, orgulhoso de ser chamado de seguidor de Cristo, não é verdade? No entanto, tá? Você vai ver aqui, o texto está dizendo que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em que igreja? Em Antioquia. E lá em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Por que chamaram eles de cristãos, de seguidores de Cristo? Porque durante um ano inteiro eles fizeram o mesmo caminho, indo e voltando, voltando e indo de Jerusalém até Antioquia, e lá eles ensinaram muita gente. Na medida que eles passavam na cidade de Antioquia, fazendo aquele caminho, indo e voltando, as pessoas sentadas na praça, no umbral das janelas, das portas, sentada na escada, tá? Sentada nos bares, no comércio, andando ali pelo comércio de Antioquia, observaram aqueles homens e perceberam que eles tinham um modelo, um estilo de vida semelhante à maneira de se vestir até do Senhor Jesus Cristo. Tá? E aí eles foram chamados nessa cidade pela primeira vez de cristão.
E aí reside alguma informação que a gente quer passar para você. Primeiro, esse nome é nobre, o nome é relevante, o seu significado é um significado extraordinário. Só que não tem peso de caráter doutrinário na Bíblia esse nome. Aí você pergunta por quê? Porque tudo na Bíblia que é doutrina tem que ter saído de 3 fontes. Primeiro, tem que ter saído da boca dos profetas. Segundo, tem que ter saído da boca de Cristo. Terceiro, tem que ter saído da boca dos apóstolos. E esse nome não tem peso doutrinário, porque ele não veio de dentro da igreja, ele não saiu da boca dos profetas, ele não saiu da boca dos apóstolos e nem da boca de Jesus. Ele veio do lado de fora, da boca do ímpio, do morador de Antioquia. E aí a gente pensa que eles chamaram os discípulos de seguidores de Cristo no sentido de elogio. Não. Você se lembra? Outrora, antigamente, a gente fazia cultos ao ar livre, né? A gente ia para a praça, às tardes de domingo, e a gente ia passando naquele sol quente, e naquela época era usado terno e a gravata, às vezes um sol de 40 graus aqui no Rio de Janeiro, e a gente de terno e gravata indo para a praça pregar. E as pessoas que estavam sentadas nos bares, estavam na porta de casa, zombavam da gente, chamando, ô irmão, chamando a gente, ô Bíblia, ô crente, né? Então, eles não estavam com esse grito nos elogiando, eles estavam escarnecendo, debochando, tratando a nossa fé com desdém. Então, foi dessa forma que os discípulos foram chamados de cristãos na cidade de Antioquia, em tom de deboche, em tom de discriminação, em tom de escárnio. Aí deixa eu te abrir um leque aqui para a gente fechar esse ponto aqui. Tá? Em primeiro lugar, quero te dizer que a palavra crente, guarda isso aí você tem que anotar, porque eu vou dar um teste. Vou mandar para você o questionário, você vai precisar responder a pergunta. Tá? Em primeiro lugar, a palavra crente aparece na Bíblia 19 vezes. Vou perguntar para você responder aí em casa mesmo. Quantas vezes a palavra crente aparece na Bíblia? 19 vezes. Anota isso aí, faz parte do curso. A segunda coisa que eu queria que você anotasse é que a palavra evangélico não aparece na Bíblia nenhuma vez. Quantas vezes, se eu perguntar no questionário, quantas vezes a palavra evangélico aparece na Bíblia, você já vai anotar lá que nenhuma vez. A palavra cristão, pastor Samuel, que é o nome mais venerado que a gente tem, é o nome que mais a gente tem apreço por ele por causa do seu significado nobre, seguidor de Cristo. Quantas vezes, já que é um nome de um peso tão extraordinário por causa do seu significado, deveria ser um nome que deveria nortear, né, desde Mateus até Apocalipse. Esse nome deveria predominar no Novo Testamento. Mas, pasme os senhores, e cristão aparece na Bíblia só 3 vezes. Se eu perguntar no questionário quantas vezes aparece a palavra cristão nas Escrituras do Novo Testamento, aí você vai responder só 3 vezes. Então, crente 19 vezes, evangélico nenhuma vez e cristão só 3 vezes. Agora, eu li um texto que eu disse que você deveria memorizá-lo, que será, na verdade, o nosso texto áureo do nosso curso. O texto diz, o discípulo, Lucas capítulo 6, verso de número 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Agora, deixa eu te falar.
uma coisa interessante. A palavra discípulo aparece na Bíblia 269 vezes. Vou repetir. A palavra discípulo aparece na Bíblia 269 vezes. E aí tem um adendo que eu queria dizer para você. Jesus nunca disse, ide, fazei crentes. Jesus nunca disse, ide, fazei evangélicos. Jesus nunca disse, ide, fazei cristãos. Então, o que é que Jesus disse, pastor? Jesus disse, ide, fazei o quê? Discípulos. Eu disse que essa aula teria por objetivo a gente descobrir o propósito de Deus, no sentido de saber se era propósito dele que a gente fosse conhecido como crentes, evangélicos, cristãos ou como discípulos. Ora, pelo que eu entendo, qual seria mais sensato as pessoas nos conhecerem? Já que crente aparece 19 vezes, evangélico nenhuma vez, cristão só 3 vezes. Qual seria mais sensato a gente ser conhecido? Discípulos 269 vezes. Qual seria mais sensato as pessoas nos conhecerem no mundo? Nos conhecerem no salão de beleza, nos conhecerem na fábrica onde você trabalha, no escritório, na escola, nos conhecerem no círculo da nossa vizinhança, quando a gente entrasse num consultório médico, quando a gente entrasse numa fila de banco, qual seria mais sensato as pessoas nos conhecerem como o quê? Como crentes? Como evangélicos? Como cristãos? Ou como discípulo do Senhor Jesus Cristo? Eu penso que o propósito de Deus, numa linguagem nossa, humana, né? Porque o Jó já afirmou que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas, na verdade, se a gente é mais conhecido como crentes, evangélicos, cristãos, em vez de ser conhecido como discípulos, se o propósito de Deus é que a gente fosse conhecidos como discípulos de Cristo, tem numa linguagem comum, popular, tem bois atravessado aí na linha. E a função do curso, a gosto de Deus, a função do curso, a igreja e a sua missão, é, na verdade, te direcionar para o propósito de Deus. Esse é o objetivo do curso online A Gosto de Deus. Esse é o objetivo de que você se encaixe, se identifique. E eu queria que você passasse a refletir. Deus quer que você seja conhecido como crente, como evangélico, como cristão ou como discípulo. Então, na próxima aula, nós vamos ter um desdobramento disso, à luz das Escrituras Sagradas, para você ver que tem alguma coisa que não está encaixando nessa praticidade nossa de vida cristã, que está tendo reflexo na nossa postura comportamental nesse contexto de praticidade de vida cristã. Está tendo reflexo até no que diz respeito à provisão de Deus para a nossa vida. Eu estimularia você, hoje é a primeira aula. Aí eu fiz um propósito aí de sortear 10 kits com 6 livros de autoria minha, se você conseguir cadastrar mais 9 pessoas e completar 10 com você, né?
de maneira que eu já tenho alguns pastores aí que estão na lista, no topo, porque eles indicaram vários membros das igrejas deles para ganhar um kit desse. Mas você ainda tem disponível, vou deixar disponível essa aula, vai estar gravada, você pode compartilhar dela com as pessoas às quais você tem intimidade, afinidade, tá? Por outro lado, se você inscrever mais pessoas para o curso, porque nós vamos aceitar a inscrição para ganhar o certificado de participação até na aula que vem. Até na aula que vem eu ainda garanto, tá? Que você pode inscrever mais alguém. Outro sim, eu queria que você fizesse um comentário na aula de hoje. Por favor, não saia do nosso contexto sem que você deixe um comentário. Diga, pastor Samuel, olha, entendeu? A sua experiência pessoal com essa aula de hoje. Comenta para mim, porque o seu comentário é importante para mim que estou ministrando, como é importante para o nosso canal no YouTube. Quanto mais comentários a gente tem no YouTube, um tanto mais vai ganhando estrutura o nosso canal, né, nesse contexto de concorrência que existe dentro da própria plataforma. Então, é muito importante. Eu queria pedir você a gentileza de não se desconectar sem deixar o seu comentário, tá certo? E não se esqueça que na próxima quinta-feira a gente vai dar sequência àquele assunto da live de terça-feira, né, que a gente está falando de escatologia. A gente está falando sobre a cronologia, tá, escatológica que precede a manifestação do reino vindouro. E eu vou estar aqui com um exímio professor de escatologia, apóstolo Jefferson Neto, lá da cidade de Boston, nos Estados Unidos da América, na quinta-feira, 20h, para a gente dar sequência. Ele está falando, nós estamos falando sobre a cronologia, né? O que é que vai acontecer antes da manifestação do milênio. Tá? E o assunto está picante, né? E eu queria que você estivesse conectados conosco na próxima quinta-feira. Outro sim, estimulo você, convide mais amigos, compartilhe o máximo. Eu estou aqui respeitando o horário que eu combinei com vocês, tá? E eu fico muitíssimo grato de você ter sido um aluno disciplinado, não ter saído, tá? E não ter atendido o telefone, não ter se distraído, não ter se ligado em programa de televisão, está aqui. E isso, no final, vai fazer uma diferença descomunal. Você vai descobrir a diferença descomunal. Você não imagina o que vem por aí. Então, eu espero você na próxima terça-feira, curso online, A Gosto de Deus, a Igreja e a Sua Missão. Aí eu vou mandar um abraço aqui para alguns que estão sinalizando para mim aqui, né? O Evaristo Nascimento, a Silvana Raquel, o Roberto Lopes, a Sulian, que está também conosco, o Alexandre da Silva Moraes, que bom, Alexandre, a Sandra Barcelo, estou vendo aqui a tia Andréia Matos, que bom, tem aí uma multiplicidade de pessoas as quais estão dando aqui o seu ar da graça. E se você quiser dar, ainda tem uns minutinhos para a gente interagir aí. O Zé Luiz, também muito bom, Zé Luiz, tê-lo conosco, o Ministério Tempo de Amar, né? Glória a Deus, que bom. Tá? Também a Catiana, minha sobrinha, que nos dá alegria, a Helenilda, Evaristo,
tá? Que bom, que bom. Cadê você, nobre? Daí o ar da graça, que daqui a pouquinho eu estou saindo do ar, mas eu queria citar você aí, registrar sua presença. A Cristiana Cardoso, também Legadinha, a Ana Cláudia Fonseca. Que bom, Ana. Olha quanta gente, meu Deus, que alegria, que bom, tá? O Evaristo nós já falamos, e cadê você? Daqui a pouquinho nós estamos terminando, mas eu quero fazer uma oração, porque eu estou crendo em que Deus levantará muitos discípulos neste tempo. Pastor Charley nos dando a satisfação, e estamos muitíssimo contentes, pastor Charley, por você ter encaminhado aí as suas ovelhas para estarem ligadas conosco, viu? O senhor é uma bênção. Aí nós vamos retribuí-lo visitando vocês aqui na Barra, na Assembleia de Deus da Barra, pastoreada por esse nobre e digníssimo amigo. Também estou vendo aqui a Arlene da Silva, já estou vendo aqui a Ângela Terezinha. Que bom, olha quanta gente. Cadê você? Só está faltando você para mim orar. Eu já vou orar, mas só vou orar quando você der aí o ar da graça. Aí a gente pode ficar aí a noite toda, porque você ainda não se manifestou. Mas nós vamos agradecer a Deus, e eu fico muitíssimo grato e recomendo a você, nobre, por favor, se você foi abençoado por essa aula, participa, compartilha com seus amigos aí, para que eles possam, na verdade, desfrutar também das informações as quais a gente está passando aí para vocês, tá bom? Pai, no precioso nome de Jesus de Nazaré, receba no trono da tua graça a nossa gratidão, o nosso louvor por essa terça-feira, 4 de agosto, essa primeira aula do curso Agosto de Deus, a Igreja e Sua Missão, que nós pudemos compartilhar a tua bendita palavra com essa multiplicidade de pessoas que estão inscritas conosco neste curso. Que a mão do Senhor alcance essas pessoas, que elas sejam agraciadas com as mais ricas e copiosas bênçãos advindam do trono da tua graça. Te suplico, Senhor, que essa palavra que não volta vazia, que faz o que te apraz, fique guardada na tábua do coração dos teus filhos, e que eles possam entender o teu propósito para esse tempo que precede o arrebatamento da sua igreja. Essa é a nossa oração, no precioso nome de Jesus de Nazaré. Amém. Grande abraço, minha gente. Não se esqueça, quinta-feira, te conecta conosco, porque tem aí escatologia, tá bom? Deus vos abençoe.